No tempo de Paulo, o templo de Jerusalém estava rodeado por uma grande muralha. Como era a parede exterior do templo, esta era, naturalmente, a parede mais extensa de todo o edifício. Qualquer pessoa podia passar por qualquer uma das suas 8 portas e entrar no pátio exterior, também chamado Pátio dos Gentios. Mas, uma vez lá dentro, as pessoas deparavam-se com outra parede, a parede interior que dava acesso ao santuário. Ele tinha 9 portas. Mas estas 9 portas, ao contrário das anteriores, não podiam ser atravessadas por qualquer pessoa. Dentro do santuário, só os judeus podiam entrar. Em outras palavras, não tinham acesso às cerimônias do templo. Cerimônias destinadas à redenção dos pecados. É como se a salvação fosse exclusiva dos judeus. É isso mesmo. De fato, a parede interior tinha placas com um aviso escrito em grego e latim. Nenhum estrangeiro pode entrar no interior da barreira que rodeia o templo. Quem for apanhado é culpado de morte. Mas Paulo, na sua carta aos Efésios, escreve que a cruz de Cristo derrubou este muro divisório. A Escola Sabatina Like apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lição 5. Expiação horizontal, a cruz e a igreja. Como te deves lembrar, já no início da carta, Paulo menciona o poder da cruz de Cristo para nos reconciliar com Deus. Mas em Efésios 2:11, Paulo salienta que a cruz também tem o poder de reconciliar os judeus com os gentios, derrubando simbolicamente o muro que os mantinha fora do santuário. Cristo é a nossa paz. Dos 2 povos ele fez um, derrubando com seu sacrifício o muro de inimizade que nos separava. Reparam nisto? É como se o lenho vertical da cruz indicasse uma reconciliação vertical, a nossa paz com Deus, e como se o lenho horizontal da cruz apontasse para uma reconciliação horizontal, a nossa paz com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, a pergunta desta semana é: por que a cruz é um antídoto para as barreiras humanas? Em primeiro lugar, porque na cruz, Cristo nos aproxima. A relação entre judeus e gentios foi sempre muito complicada. Eram como inimigos que se toleravam, mas não se suportavam. E o que é que estava no centro da disputa? A circuncisão. Lembram-se do que era? Claro que sim! O rito que era praticado em todas as crianças judias do sexo masculino. No 8º dia após o seu nascimento. Foram submetidos a uma pequena cirurgia para remover o prepúcio. Pois é, apesar de ter sido o próprio Deus a ordenar a circuncisão a Abraão como sinal da aliança que fez com ele e com a sua descendência, Deus nunca lhes disse para odiarem e abominarem os incircuncisos, mas foi isso que os judeus fizeram. Tíquico, o Efésio, pode testemunhar disso. Os judeus ridicularizavam-nos, chamando-nos os da incircuncisão. Depois nós também os insultávamos, chamando-lhes com desprezo os da circuncisão. Reparam nisto? Eram como 2 bandos a defender a sua identidade ou o seu território, ou, neste caso, a defender uns centímetros de pele. Podem acreditar, aquelas tábuas com a ameaça de morte a qualquer gentio que ousasse atravessar a parede interior do templo não eram um jogo. De fato, Lucas, companheiro de viagem de Paulo, conta no livro de Atos como quase mataram o apóstolo quando pensaram que ele tinha levado um efésio chamado Trófimo para dentro do templo. Acusaram-no falsamente de ter trazido aquele gentio para o templo. Os seus inimigos agitaram o povo e o povo agarrou Paulo. Arrastaram-no para fora do templo. Estavam prestes a matá-lo. Mas quando viram o comandante e os seus soldados, os desordeiros pararam de bater em Paulo. Paulo foi preso em Jerusalém e, por ter apelado a César, foi enviado para aquela prisão em Roma, onde escreveu a carta aos Efésios. Mas em vez de alimentar o ódio, em vez de incitar os gentios a olharem para os judeus que quase o mataram como inimigos, escreveu-lhes que a cruz de Cristo os aproximava. Vós, gentios de nascimento, que sois chamados gentios e incircuncisos pelos que são chamados da circuncisão, estáveis separados de Cristo, excluídos da cidadania de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Reparam nisto? Em Cristo e através da sua cruz, os crentes gentios tinham sido aproximados de tudo aquilo de que antes estavam separados, Deus e os seus irmãos judeus. Em segundo lugar, porque na cruz, Cristo reconcilia-nos.
No entanto, o fato de estarmos próximos não garante a paz. Se quiseres, olha para dois boxers abraçados para perceberes isto. Acreditem, mesmo que estejam muito próximos, não estão a dar amor e afeto um ao outro. É por isso que Paulo, depois de lhes dizer que a cruz de Cristo os aproximou, fala do nível seguinte, a reconciliação. Pois anulou a lei, com seus mandamentos e exigências. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Muitos cristãos de hoje interpretam mal esta passagem, tomam a frase anulou a lei, com os seus mandamentos e exigências, como significando que os 10 mandamentos foram abolidos na cruz. Mas será que Paulo se referia aos 10 mandamentos? Claro que não, basta olhar para o contexto. Paulo está a falar da circuncisão, do muro que impedia os gentios de acederem à graça. Falava de todas as leis e exigências que causavam inimizade entre judeus e gentios, não os 10 mandamentos. Podemos roubar, matar ou cometer adultério depois da cruz? Claro que não. Somos salvos pela graça, mas essa graça não nos dá permissão para violar a lei eterna de Deus, a sua lei moral, os 10 mandamentos que ele escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Sim, a cruz de Cristo anulou as leis que causavam inimizade entre judeus e gentios. Com que objetivo? Reconciliar ambos com Deus num só corpo através da cruz. É como se dois irmãos estivessem a discutir. Não estou a falar contigo, mana. Eu também não estou a falar contigo, irmãozinho. Então a mãe aproxima-os de si. Por favor, venham até mim os dois. E agora, estando perto, ajuda-os a alcançar a paz. Não foi Jesus um arauto da paz? Antes de partir, disse aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Escutai com atenção. Nunca foi propósito de Deus que a fé fosse uma fonte de conflito, e esta é uma lição não só para judeus e gentios, mas para todos nós hoje. E terceiro, porque na cruz, Cristo nos edifica. Muito bem, Paulo já lhes tinha dito que na cruz, Cristo os tinha unido, que na cruz Cristo os tinha reconciliado, mas o que ele lhes vai dizer a seguir é sem dúvida a melhor coisa de todas. Deus vai construir um templo de ambos os povos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Consegues ver isso? Imaginem uma pilha de tijolos vermelhos e uma pilha de tijolos amarelos. São dois montes diferentes, não tem nada a ver um com o outro, mas Jesus decide construir um templo com os dois montes, e no fim da obra já não são dois montes separados, mas um só templo para a glória de Deus. E aqueles que antes estavam proibidos de adorar no pátio de Israel, agora não só têm acesso, mas tornam-se eles próprios materiais de construção de um novo templo, destinado à habitação de Deus através do seu Espírito. Caros irmãos, a cruz de Cristo não é exclusiva. Pode não haver placas visíveis nas nossas igrejas com avisos de morte, mas há placas invisíveis que aniquilam aqueles que não se parecem conosco, que não se vestem como nós, que não adoram como nós, que não cantam como nós, que não pensam como nós. Deixemos que Cristo derrube os muros e quebre as tábuas que mantêm muitos fora da nossa igreja. Então estaremos a cumprir a missão que Cristo nos deu, com aquela expiação horizontal que só é possível quando nos aproximamos da cruz, pois Ele quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade. A Escola Sabatina Like convida-o a continuar a estudar em conjunto a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. E não se esqueça que a Escola Sabatina Like está agora disponível em inglês e português. Procurem os novos canais, subscrevam e partilhem. Lembrem-se que juntos podemos crescer mais.